Às vezes o pessoal me pergunta assim, qual que é a minha rotina de escrita, qual que é o meu processo criativo com livro, né, ou então com conto, ou o que seja. E muitas vezes é um pouco complicado é, falar dessas questões porque cada história acaba surgindo de um jeito. Até peço desculpa pela imagem que está aí, é a câmera que tem, então é o jeito que vai. É, então, assim, eu decidi começar esse. Não sei se dá pra dizer que é um quadro no canal, né? Mas essa série de vídeos aí, diário de escrita, para falar como é que os projetos estão em andamento. Se você que está assistindo já acompanha há algum tempo o que eu escrevo, esse tipo de coisa, você sabe que meu principal projeto em andamento atualmente é o Feiticeiro de Aluguel, que trata de um bruxo que vende os serviços dele como magista para que as pessoas tenham problemas resolvidos de forma sobrenatural. Então, assim, vai ter história de possessão, vai ter assassino em série que usa métodos sobrenaturais ali, vai ter uma porrada de coisa, vai ter até algo assim que foi um conto do Eduardo Peri, que é outro escritor que me inspirou demais, que foi numa antologia que eu revisei, chamava Morto ao Amanhecer, da Corvos Editora, onde eu trabalho como revisor, né, presto serviço para eles. E eu lembro que eu li um conto dele sensacional, que tinha umas fadas travestis. Falei assim, porra, cara, eu tenho que botar um negócio desse. E tô pensando em colocar esse tipo de elemento também. É, então, assim, dá pra ver que é uma pegada mais urbana, né? O Feiticeiro de Aluguel, que se passa nos dias atuais, ali no Rio de Janeiro. Então tem muita aquela coisa da boemia, da putaria, da violência, desigualdade social. E embora seja fantasia urbana, o tempo todo eu tento colocar crítica social ali, mesmo que de uma forma mais ou menos velada. Você vê aqueles problemas desfilando ali no texto, mas eu não tento fazer isso de uma forma direta. Às vezes o protagonista expressa uma opinião dele, às vezes o problema simplesmente aparece ali, igual, por exemplo, já tem duas histórias publicadas e você vê que tem na segunda história que eu lancei, que foi o Feiticeiro de Aluguel a Serviço de Exu, tem um pastor ali que é pedófilo, o cara fez um monte de merda, ele é homossexual enrustido, ao mesmo tempo profere um monte de discurso de ódio, e ele acaba que ele tem uma propensão muito grande a trabalhar com magia, só que é uma propensão não desenvolvida, né? O cara foi para uma outra vertente, foi para o cristianismo. E isso acaba fazendo com que essa repressão que ele tem de si mesmo, ao invés de tratar do problema da pedofilia, né, porque tem tratamento, e se aceitar como homossexual, o próprio pensamento dele, a vontade de dissociar, de dizer que aquilo vem de uma força maligna, externa, que são influências do inimigo e tal, se acumulam e geram o que na magia do caos é chamado de forma pensamento ou o servo astral, aquela que acaba virando uma tulpa com o tempo. O que é isso? Uma projeção do inconsciente do magista é posta ali e aquilo começa a atuar no campo espiritual e tal. Então ele começa a realmente ver uma, vamos dizer assim, como se fosse uma entidade, né, em forma de demônio que começa a atuar como bode expiatório para ações que ele já teria normalmente. Esse é o grande inimigo ali dessa segunda história do Feiticeiro de Aluguel. E são sempre histórias fechadas. Então, assim, se você quiser ler só essa, porra, tudo bem. Mesmo sendo a segunda, você não vai perder nada se você não leu a primeira em relação a quem leu. Assim como vai ser em relação à próxima história, que vai ser Feiticeiro de Aluguel Ponta da Praia. E assim como... Desculpa, esbarrei na mesa. Assim como vai ser na outra,
Ele vai lutar contra a Bárbara dos Prazeres, que é uma lenda urbana aqui no Rio de Janeiro, baseada numa personagem histórica real. Um personagem até muito interessante, que eu acho. E assim vai ter a outra efeito Mandela, que aí vai ter um monte de questões sendo trabalhadas desde misticismo nazista, porque existia um grande círculo ali de ocultistas no nazismo. Eu vou colocando como que aquilo foi subsistindo, né, assim, até chegar no Chile, ali no Pinochet, que tinha cultistas também desse círculo, que era chamado de Sociedade de Tule. Foi até ele que gerou aquela teoria do homem ariano, aquela coisa toda. E até chegar no Brasil ali. E colocar, evidentemente, isso envolvido no governo e tal. E tudo isso vai acabar culminando no filho homossexual enrustido que seria o presidente da República, que ele quer se libertar, ele quer se ver livre do pai e tal, e ele se vê posto naquela situação de fanatismo ideológico, né? Aquela coisa autoritária e tal, e aí ele contrata um grupo de bruxos e xamãs e magos, caralho, quatro, para impedir, ou vamos dizer assim, praticar uma espécie de exorcismo para um servo astral que foi posto dentro do pai dele para manipular o público. E isso explicaria o porquê que boa parte da população acredita em absurdos como mamadeira de piroca, kit gay e tal. Ele consegue manipular as impressões da realidade de boa parte da população. E isso vai acabar culminando até naquela facada do Bolsonaro e tal. Só que não vou botar Bolsonaro no negócio, né? Vou colocar um outro sobrenome e tal, mas foi o que me inspirou. De certa forma, o que mais me inspira na hora de escrever é a própria realidade. Eu sou louco por jornal, eu amo jornal, sou tarado em jornal. Pra mim, na hora que eu acordo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler jornal. Para o meu dia, toda hora eu vou poder ler jornal. Vou descansar a cabeça, vou descansar lendo jornal. Me faz funcionar quando eu estou cansado, então quando eu acordo, é um toque meu. Então, acaba que isso me inspira demais na hora de escrever. Pode ver, seja escrevendo fantasia urbana, seja escrevendo ficção científica ou até terror. Vamos dizer assim, as mazelas da sociedade são o que me inspiram. Pronto, o cafezinho também tem que fazer parte, né, junto com o jornal. E a gente vive um momento conturbado, né, no país, e não tem como não ficar inspirado. Então eu já tinha esse projeto estacionado ali, a maior parte já estava muito bem estruturada antes de eu começar a lançar. E o que eu tenho feito atualmente em termos de escrita, né? Tenho feito ghost reading. Não vou falar o tema do que, mas eu tenho feito ghost reading, tenho 2 clientes ali, um projeto está até dando um pouco de trabalho por causa da pesquisa que demanda, e estou para pegar aí um terceiro que é até na temática próxima, então a parte de pesquisa desse primeiro ghost reading vai me ajudar muito na hora de escrever esse terceiro. O segundo já é um negócio mais tranquilo. Não sei nem se dá para dizer que é um ghost reading, já que eu estou cuidando, vamos dizer assim, do livro durante o seu processo de escrita. Eu estou alterando o que o autor está fazendo ali. Seria quase que um copydesk, né? Só que mais aprofundado, vamos dizer assim. No copydesk você altera a estrutura de frases, você dá um toque até no autor quando ele comete um vacilo no roteiro, ou então você, dependendo do que for, já vai, ajeita ali e por aí vai. O que eu estou fazendo já vai mais além, né? Eu estou cuidando também da parte de pesquisa do cara, estou orientando esse autor. Eu falei, não coloca nem o meu nome, não, só coloca que eu revisei, que é para não atrapalhar, né, de alguma forma. Já me contento em aparecer como
como revisor do livro dele. E quando eu faço algum ghost reading, assim, também eu falo, não, só bota aí que eu participei da revisão. Ou então coloco no agradecimento do prefácio por alguma coisa, né? Ou algo do tipo, assim, tipo, não, fulano que me ajudou. E pronto, olhei que ver se a camiseta não estava do avesso. Então, é isso que eu tenho feito em termos de escrita. Tenho cuidado também do material de feiticeiro de aluguel, né? Vou conferindo tudo, porque basicamente tudo que eu escrevo se passa no mesmo universo literário e se demanda um cuidado muito grande na hora de apresentar cada material, né? Cada publicação exige todo um cuidado de tudo que é feito. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado, às vezes, com pequenos detalhes que podem ser percebidos pelo leitor, e não só por isso, também porque me incomodaria se depois eu visse uma contradição de uma história para outra. Sei que às vezes a maioria poderia nem reparar, às vezes um detalhezinho bobo, outro, uma citação, uma data, ou até o que o personagem estava fazendo em certa época, mas depois ele, na outra história, de repente ele não estava. E tudo tem que funcionar muito separadamente. Estou cuidando disso, né, com Feiticeira de Aluguel e também com um conto chamado Deriva, que vai se passar a maior parte dele no espaço, embora ele vá ser também de cyberpunk, né, um cyberpunk com space opera. E para quem lê o Poder Absoluto, sabe que depois do ano de 2117 o governo não, desculpa, a Terra ela cai numa ditadura global. Skylab. Skylab é meu gato. Tava chamando a atenção dele. Desculpem ele. E a Terra, então, ali no ano de 2117, cai nessa ditadura, né? Controlada por uma inteligência artificial, que é conhecido como suzerano. E eu quero ambientar esse conto Deriva alguns anos depois dessa ascensão dele. Porém, se passando fora da Terra. Não, você não vai precisar ler Poder Absoluto para entender isso, nem ler o Deriva para entender Poder Absoluto, não. Todas as minhas histórias você pode ler separadamente e pronto. No dia que precisar ter continuidade alguma coisa, eu boto assim, volume 1, volume 2, volume 3. Não tem numeração? Porra, pode ler o que quiser. Foda-se as outras. Gente, eu quero ler só aquela história lá. Tá bom, pode ler só ela, não tem problema. A não ser que tenha numeração. Então é isso, tem cuidado agora da próxima publicação do Feiticeira de Aluguel, vai ter o subtítulo de Ponta da Praia. E na história, o protagonista, que chama Iago Lima, inteiramente quase baseado num dos meus melhores amigos, que é o Iago Lima mesmo, e até trabalha com bruxaria, mas claro, ele não tem os superpoderes ali do personagem, né? Que são sempre são coisas muito sutis. A magia no Feiticeiro de Aluguel ela é muito sutil. Ela pode sim ter efeitos catastróficos, até em níveis sociais. Mas você não percebe ela. Ela vai embaixo de uma camada ali. E o que eu tenho feito. Desculpa, fui mexer com o gato. O que eu tenho feito em relação a isso é editar o que está ali, acrescentar alguns conteúdos e tal, mas nada muito trabalhoso. Vai ser até um livro pequeno. Nessa história, uma mulher ela contrata o protagonista para encontrar o corpo do namorado dela que foi morto durante a ditadura militar. É tudo que ela só quer encontrar o corpo. Eles foram torturados na ditadura e tal, e o cara morreu. Ela até teve um filho dele, o filho também acabou morrendo assassinado, virou um advogado, tentou investigar a coisa a fundo na Comissão da Verdade, forçar a barra e acabou sendo assassinado. Então, mas ainda deixou uma filha, né, uma neta lá chamada Clara, com quem até o protagonista desenvolve um certo romance. E para quem não sabe, o protagonista da história é até bissexual, parece que às vezes uma história você pode ver ele com um cara, você pode ver depois ele com a mulher. Né? O cara, né, ele tem um leque de opções maior.
Então ele começa ali a usar aqueles rituais para encontrar o corpo do cara e tal, e acaba achando a localização. Ele está dentro da base militar da Restinga de Marambaia, que fica ali no Rio de Janeiro, e era conhecida até por que o que acontece quando a pessoa era mandada às vezes para execução e desova, muitas vezes mandava para esse lugar, que era conhecido como Ponta da Praia, entre os militares, tanto que virou um código depois, tipo assim, manda fulano para Ponta da Praia. E aí o cara, independente de ele estivesse no país, era um código para local de execução e desova. Então o corpo do cara tá lá largado, tá, eles veem que não vai ter como buscar, pelo menos sabe onde o corpo tá, né? Só que o ritual que o protagonista faz para achar o corpo acaba despertando o espírito dessa vítima, que vai atrás de quem torturou ele, quem matou ele, quem participou daquilo, né? E o protagonista se vê naquele dilema assim, pô, deixa eu rolar, e até o mentor espiritual dele que coloca essa questão, ele fala assim, pô, deixa eu rolar, ou o que eu faço aqui? Os, ou então eu impeço, né? É minha responsabilidade, porque agora os autores desses crimes, eles estão velhos, eles estão impossibilitados de qualquer tipo de reação pela idade, eles estão, vamos dizer assim, indefesos. Então o protagonista ele fica naquele dilema assim, pô, vai ser culpa minha? E o mentor dele pressiona, não, vai, você tem que impedir, você tem que, não pode deixar, e ele quer deixar rolar para ele. A questão de você ir pela não violência é muito relativo. Para quem já leu as duas primeiras histórias, isso está claro. E vai continuar sendo claro na outra história. O que quer aprofundar a questão sobre moral e ética nesse texto. Já está lá, inclusive, essa questão. Então, estou querendo lançar na segunda quinzena de abril. Né? Já tenho conversado com algumas pessoas que são, como dizem por aí, digital influencers, para fazer a resenha. É algo que eu nunca busquei, né? Vai ser uma novidade para mim. Isso aconteceu só esporadicamente, mandar meu livro e tal, mas agora eu estou efetivamente procurando. Inclusive, se vocês conhecerem alguém aí e quiserem indicar para que eu possa mandar o texto. Então, é isso o que eu tenho feito em termos de produção. Normalmente, ali, eu costumo escrever no comecinho da manhã, que não é o horário que eu acordo. Eu vou dormir no comecinho da manhã, eu prefiro dormir de manhã, eu gosto muito mais de dormir de manhã. Acho que a madrugada é uma maravilha para você trabalhar. O telefone não toca, ninguém te manda mensagem, ninguém enche o saco. Para mim que trabalho com serviço que exige alta concentração, é maravilhoso trabalhar de madrugada. Não tem vizinho gritando, não tem vizinho ouvindo música. E aqui onde eu moro tem um vizinho que, pô, um não, né? Tem uns três que são complicados. São complicados. Às vezes, segunda-feira os caras estão fazendo churrasco em frente de casa ali, tô consertando nível numa altura. Então, isso querendo ou não atrapalha. Aí você tem que botar fone para ouvir uma música que você goste, não uma música que você não gosta e que vai te irritar. Para trabalhar é uma coisa meio enjoada, né? Então eu faço assim, eu escrevo, começa a anoitecer, eu vou revisando, reviso, escrevo. Durmo na parte da manhã, de tarde às vezes eu acordo, ali mesmo eu já começo a trabalhar. Dá ali às 4h30, 5h30 da manhã, eu vou escrever. Aí escrevo, o sol vai nascendo, as ideias vão surgindo. Dá ali 6h30, 7 da manhã, vou dormir, acordo meio-dia, 1h da tarde, por aí. Por isso que nesse horário também nem adianta me procurar muito, não vou responder só quando acordar. Então, esse foi o primeiro diário de escrita. Falei um pouco sobre meus projetos atuais, sobre o que eu tenho escrito, como é a rotina de escrita em termos de horário, e é isso. Até o próximo.